Olá, meus amados irmãos. Olá, minhas amadas irmãs. Olá, igreja. Olá, povo abençoado de Deus. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, o Senhor me deu uma palavra que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, para compartilhar com você nessa manhã. Amém? Hebreus capítulo 12. Mas antes, meus irmãos, deixa o seu like aí no vídeo, amém? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, comentem e compartilhe à vontade. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezado e desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resistes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportai a correção, Deus vós trata como filho, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos rejeitamos muito mais ao Pai do que o do Espírito, para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrige como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Portanto, meu irmão, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie interiormente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vós perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com a língua o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes
não faltasse mais, porquanto não podia suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo. E não terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou sendo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expansão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoveu não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vejam só. A carreira que nos está proposta, ao entregar a vida ao Senhor Jesus, o homem inicia a grande corrida da sua existência, que durará até o seu último espírito. Essa carreira, meu irmão, tem o objetivo de testar a sua fé, para que consiste o prêmio máximo. Qual é o prêmio máximo? A salvação. A luta, meu irmão, é difícil e longa, exige paciência, isto é, resistência e perseverança, a fim de terminar o que foi iniciado, para encorajar todos nós. O Espírito Santo lista, meu irmão, uma grande nuvem de testemunha de fé, ou seja, de vencedores que trilharam esse caminho e cumpriram sua meta nesta corrida. Além disso, testificam sua fidelidade ao Altíssimo com firmeza durante toda a sua vida. Ei, meu irmão, podemos juntar a estas nuvens de exemplos muitos outros que ao longo da história cristã também se esforçaram para superar dificuldades e para se manter confiantes e leais ao Senhor. Nessa corrida espiritual é fundamental tirar todo tipo de impedimento. A jornada da fé, todo tipo de impedimento, meu irmão, essa jornada de fé. Afinal, ninguém consegue concluir a sua prova se estiver carregando peso demais, pois além de se cansa logo, corre o risco de tropeçar e cair. Por isso, meu irmão, há a exortação de se remover os embaraços e o pecado, pois ambos têm efeitos devastadores na comunhão com Deus. A vida espiritual, meu irmão, requer progresso e deve ser erguida com disposição e sem perda de tempo, para que no final da existência humana o objetivo seja alcançado: receber o prêmio da aprovação do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, meu irmão, olhando para Jesus, isso significa, meu irmão, que devemos olhar somente para Jesus, somente para Ele, que é a testemunha verdadeira e fiel, superior à nuvem de testemunhas. O Salvador não somente pregou a fé, mas também a viveu de modo perfeito, suportando fraquezas e sofrimentos com natureza humana, a fim, meu irmão, de obedecer à vontade do Altíssimo, para ganhar nossa alma para Deus. O Senhor Jesus trocou a glória que possuía no céu pelo doloroso caminho de cruz.
Ele mudou porque não se limitou a dores momentâneas, mas se concentrou no propósito eterno de ser o salvador do homem. Assim como em qualquer competição, o atleta, meu irmão, não pode tirar seus olhos do prêmio. Os corredores da vida cristã não podem tirar os seus olhos espirituais do autor e consumador da fé, pois só dessa forma terão forças para perseverar até o fim. Ei, essa é a correção do Senhor, a disciplina de Deus. Essa é a marca do seu amor por seus filhos. Tudo, meu irmão, que vem das mãos dele tem grande lucro para o ser humano, até mesmo a aflição, pois visa corrigir as suas faltas e te fortalece a sua fé. Por conhecer, meu irmão, o que se passa no íntimo de cada um, o Altíssimo identifica a tendência ao orgulho, à justiça própria e ao desprezo ao próximo. Diante disso, a fim de impedir que essas más inclinações venham afastar os seus filhos de si, Deus permite, meu irmão, situações difíceis para discipliná-los, ainda que isso lhe desagrade momentaneamente. Tudo aquilo, meu irmão, que o Senhor faz tem propósito eterno. Por isso, o justo jamais deve desprezar sua correção e tampouco desmaiar, ou seja, se enfraquecer com o impacto da repreensão. Glória a Deus. Ei, esses aí são filhos bastardos. Devido à promiscuidade, havia entre os gregos ali e os romanos daquela época muitos filhos gerados fora do casamento, são filhos bastardos, os quais recebiam tratamento desigual com relação aos legítimos. Os filhos bastardos nem sempre assinavam o nome do pai e tampouco herdavam sua riqueza, mas viviam com um modesto auxílio financeiro. Além disso, meu irmão, não tinham o privilégio de receber a boa educação e a disciplina do futuro herdeiro do pai. Portanto, o sentido da palavra bastardo remetia a alguém criado de modo indisciplinado, pois o pai não o reconhecia plenamente como filho. Por isso o Espírito Santo ressalta que a pior penalidade que uma pessoa pode ter é não possuir a correção divina em sua vida e, consequentemente, se entregue a si mesma. Isso prova realmente que ela não é filha de Deus, pois ele jamais negligencia ou se omite a cumprir o seu papel de pai. Glória a Deus, aleluia. Não nos sujeitaremos, meu irmão, não nos sujeitará. Glória a Deus. Sujeitaremos, aleluia. A disciplina, meu irmão, exercida pelo pai sobre os filhos, tem a finalidade de educá-los, orientá-los e formá-los no caráter. A disciplina será a base que eles terão quando passarem a caminhar sozinhos e precisarem fazer suas próprias escolhas. Por isso, todo bom pai não deixa de repreender seu filho quando necessário, pois sabe que, se falhar nesse ponto, estará contribuindo para que ele se prejudique no futuro. Se com relação aos pais terrenos a repreensão é de suma importância, quanto mais, meu irmão, com relação ao Pai Altíssimo, ao nosso Pai espiritual, que objetiva guiar seus filhos rumo à salvação. Glória a Deus. Sabe por quê? A paz com todos e a santificação tem que estar conosco. São dois propósitos permanentes na vida do justo. Perseguir diligentemente esses objetivos na vida cristã faz com que eu alcance a maior recompensa da fé. Ver a Deus, ver Deus. A convivência humana, meu irmão, expõe diferenças que podem criar atritos, disputas, ressentimentos e até inimizades. Tudo porque há egoísmo e cada um luta para defender seu próprio interesse. Contudo, quem conhece a Deus carrega a responsabilidade de ser um diferencial dele.
Por isso, não retribui o mal que recebe e não alimenta contendas, por estar ligado à fonte que é o Senhor Jesus. Ele prioriza a pureza do coração, a fé e o temor, e assim se separa de tudo o que compromete a sua comunhão com Deus. Glória a Deus. E Esaú, pessoal, veja só, meu irmão, um exemplo de uma pessoa que não aceita a correção de Deus, que não aceita a correção do seu pai. Esaú, veja só, ele perdeu, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele, quando decidiu vender ao irmão Jacó, em troca de um prato de cozido, veja só, ele foi profano. Por quê, meu irmão? Porque desprezou as vantagens espirituais prometidas por Deus em prol daquilo que era totalmente passageiro. Meu irmão, a primogenitura dava direito à porção dupla da herança do pai e também concedia a esse filho, autoridade sobre os demais irmãos, assim como seu pai a exercia. Dessa forma, o pecado de Esaú insultava o privilégio espiritual de maior honra no mundo antigo. Glória a Deus. De igual modo, meu irmão, quantos jovens agem imprudentemente por desconhecerem do privilégio de nascer em uma família de fé e de receberem desde cedo o ensinamento do Evangelho. Eles trocam os valores espirituais recebidos por prazeres que só lhe trarão sofrimento, né? Os Esaús modernos abrem mão da sua valiosa herança, a salvação, por uma refeição passageira neste mundo corrupto. Glória a Deus. Aí vem um choro. O choro de Esaú. Lamentava a perda da herança e da autoridade do seu pai, e não o fato de ter sido profano para com Deus e por ter desdenhado das suas promessas. Esaú desprezou o Senhor e foi rejeitado por ele. Por isso, não se tornou um dos patriarcas da fé, ou a cabeça das 12 tribos de Israel. Embora, meu irmão, ele tivesse chorado muito, suas lágrimas não mostraram arrependimento, pois bastou seu pai recusar dar-lhe a bênção para que ele se enchesse de ódio e desejo de vingança contra Jacó. Lágrimas não são sinais de sinceridade e contrição. Pelo contrário, meu irmão, muitas vezes expressam mais a dor do prejuízo e da perda do que de pesar ou desejo de mudança. Ao olharmos para Esaú, aprendemos que o coração humano pode se endurecer de tal maneira por causa do pecado que pode tornar seu quebrantamento e sua restauração irreversível. Portanto, meu irmão, o tempo de se voltar para o Altíssimo é hoje, é agora. Enquanto há lugar para arrependimento e disposição para se corrigir. Glória a Deus. Chegue ao Senhor. Então você vai chegar ao Monte Sião. O monte palpável é o Monte Sinai, onde a manifestação de Deus fez o lugar ser tomado por densas nuvens de fogo, relâmpagos e um forte clamor de trombetas. Naquela ocasião em que todos estremeciam de temor, Moisés recebeu a lei. Já o Monte Sião representa a nova aliança entre Deus e o seu povo, os futuros habitantes da Nova Jerusalém, conforme a profecia de Isaías 2, versículo 2 ao 4. Lá de Sião sairia a justiça para todos os povos, ou seja, por meio do sacrifício de Messias, a sua igreja se expandiria para todo o mundo. Essa grande assembleia de salvos do novo pacto faz relação com a congregação de israelitas
lá no deserto do Sinai, que pertencia ao antigo pacto. Outro paralelo está no fato de que, enquanto o evangelho torna primogênitos todos os filhos de Deus, na antiga aliança, o direito à primogenitura era limitado ao filho mais velho da família. A supremacia do novo pacto ressalta que a Jerusalém celestial é inviolável, é indestrutível, diferentemente de Jerusalém terrena. Além disso, meus irmãos, o sangue da expansão desta aliança é o do próprio Filho de Deus e não mais de animais, como na lei mosaica. O nosso Deus, as Escrituras apresentam o Altíssimo como aquele que detém atributos, valores, como amor, bondade, misericórdia. No entanto, elas mostram também que ele é fogo consumidor, pronto para agir contra os seus inimigos. Essa referência aparece lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 4, 24. E ela é reafirmada aqui para evidenciar que o caráter do Todo-Poderoso não mudou na nova aliança. Ele é compassivo para perdoar pecadores arrependidos, mas é justo para julgar aqueles que não permanecerem na incredulidade. Desse modo, porque Deus é fogo consumidor, precisamos servi-lo com fidelidade, devoção e reverência. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus a qual cuida dos seus filhos. E essa é uma nuvem de testemunhas, meu irmão. Então, busque esse Deus e aceite a correção de Deus. Muitas vezes a gente fazemos coisas erradas, sabendo que estamos errados, mas muitas vezes fazemos coisas erradas não sabendo. Então, a melhor correção vem de Deus. Deus fala aos nossos corações, temos que dar ouvidos. Temos que entender o que Deus quer falar com nós, né? Porque só assim, meu irmão, a nossa carreira, ela está proposta e já é uma carreira vencida. Só assim nós vamos passar a olhar para Jesus. Só assim nós vamos aceitar a correção do Senhor. Só assim nós não seremos mais filhos bastardos. Só assim nós não se sujeitaremos a coisas do mundo. Só assim a paz irá reinar conosco. Não vamos fazer que nem Esaú. Não vamos fazer que nem Esaú. Esaú, ele fez, chorou. Nós temos a oportunidade de chegar ao Monte Sião. Nós temos agora a oportunidade de estar com o nosso Deus, de viver a vida dirigida por Ele. Então, meu irmão, não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos seguir a caminhada que Ele coloca em nossas vidas. Amém? Vamos ser orientados por Deus. Amém, meus irmãos? E não fique chateado com repreensão. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Deus está repreendendo aqui, né? Esaús modernos. Abrem seus olhos. Abre seus olhos, abre o seu coração, deixa Jesus entrar e fazer a mudança que tanto necessita. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. E aí só, veja só, guarda essa mensagem, viu? Medite nessa mensagem. É um alimento fresquinho da parte do Senhor para o seu coração, amém? Se alimente profundamente. E não deixe, meu irmão, de compartilhar, viu? Com seu amigo, seu vizinho, seus parentes de longe, de perto, amém? Seus inimigos também, eles principalmente. Amém, meu irmão? Compartilhe aí. Deixa o seu like no vídeo. Você que não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Deus abençoe. Se inscreva aí. Acione o sininho de notificação, amém? Só digitar Carlos Servo de Cristo. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Bom dia. A paz do Senhor. Que esse dia venha a ser cheio de paz, saúde e prosperidade. Que o Senhor conceda toda a graça de bênção a qual eu e você somos merecedores em nome de Jesus. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.